Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Nós passamos aqui alguns momentos pensando e dialogando sobre o Dharma juntos. O tema de hoje é impermanência. Inicialmente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês pensam desse tema, né? O que é impermanente? Assim, vocês já pararam para pensar e perceberam a impermanência aqui? Alguém quer falar? Eu não pensei em pensamento de impermanência, eu penso em mudança. Mudança, o que mais? Muito bem. Eu penso em desapego. Desapego. Porque uma vez que as coisas são permanentes, não vale a pena se apegar a nada, porque a impermanência é Vamos pensar então, né? Acho que tudo isso está correto. Vamos pensar que o Buda, quando se iluminou, né? Quando ele então deixou de ser Siddhartha e se tornou Buda, né? Com a mente ilimitada, perfeita, ele pensou, e agora? Como eu vou explicar isso, né? Como eu vou transmitir isso? Então a primeira preocupação do Buda foi essa, né? A de compartilhar. A de poder levar os ensinamentos do Dharma para todos os seres, né? E aí o Buda facilitou bastante para a gente, né? Ele enumerou, né? Ele falou assim, olha, só faltou ele desenhar, sabe? Assim, faça o bem, não faça o mal, purifique a mente. Essência do budismo, né? Depois que o Buda se iluminou, ele caminhou durante o resto da sua vida pela Índia, né? Compartilhando aquilo que ele percebeu. E o que ele percebeu? Várias coisas, né? A mudança, a impermanência, nada é igual, nada fica igual. Como é que eu vou explicar isso, né? E aí ele vai enumerando, né? Então ele começa com as 4 nobres verdades, né? A gente já falou sobre isso aqui um outro dia, né? O budismo começa com a percepção da impermanência. O que é impermanente? Tudo, né? Tudo que se origina está fadado a terminar. Essa é a visão de Buda, né? O Buda percebe que tudo é impermanente, né? No mundo das manifestações, exceto uma coisa, né? Se a gente for pensar em termos lógicos, né? Impermanência é tudo. Se a impermanência é tudo, né? Inclusive a impermanência tem que ser impermanente, né? A única situação que não está disposta, né? As causas e condições, a mudança e a própria impermanência é a mente de Buda. A mente de Buda é não nascida. O que não nasce não morre, né? Isso está nos sutras. O Buda vai dizer, tudo que se origina, né, está fadado a morrer, está fadado a findar. Por isso que a mente de Buda não se origina, né? A mente de Buda já é perfeita, ilimitada, né? Bom, então, esse ensinamento, né, por mais simples que seja, eu perguntei, todo mundo aqui sabia dizer, né? Mudança, nada fica, né? É a base do budismo, né? Porque estava tudo bem com Buda, né? Afinal, ele era um príncipe poderosíssimo na Índia, ia se tornar rei, né? Tinha uma esposa linda, maravilhosa, um filho, né? Era amado, né? Era um kshatriya, quer dizer, uma casta poderosíssima na Índia, né? E, no entanto, ele estava insatisfeito, né? Dukkha. Ele se percebeu insatisfeito por perceber a impermanência, né? A transitoriedade. Quer dizer, tá tudo bem, mas quando ele tem as visões
né? Do adoecimento, envelhecimento e morte, ele disse, tá tudo bem, mas não é por muito tempo, né? E a situação de Buda é a nossa situação. É a mesma coisa, né? As mesmas condições impermanentes que o Buda estava, nós estamos, né? Quanto de tempo de vida nós temos? Outra pergunta que eu ia perguntar para vocês. Quem vai saber me responder essa? Sei que eu tenho 7 dias a menos hoje, que a mestra me chamou a atenção. 7 dias a menos? Por quê? A mestra sempre coloca isso, né? Vamos lembrar que se Ah, 7 dias, sim, nós temos né? 7 dias a menos. É um costume no templo budista, né? Todo final do dia a gente canta, recita um mantra e diz, olha, minha vida está um dia mais curta. Por que isso? É terrorismo? O que vocês acham? Quanto tempo? Você disse quanto que você já não tem mais. Você tem 7 dias a menos, que hoje, né? Termina a semana, começa outra, já sei que tem a menos. Mas quanto vocês ainda têm? Quem pode me dizer aqui? Eu li uma coisa sobre isso. Dizia que era um suspiro. Um suspiro? É quase isso. O suficiente? Suficiente, mas em termos de tempo, assim, quanto seria esse suficiente? Aí já é complexo, né? Já vai para a matemática. Né? O Buda vai dizer uma inspiração. Né? Acho que você lembrou do suspiro, né? Quase isso, né? Um suspiro. O suspiro é uma inspiração inspirada, né? É uma inspiração que a gente tem. Não, mas a gente acha que a gente tem mais. A gente fala, não, mas tem mais. Vai acontecer, vai durar mais. Não sei. Não é? Por isso a prática do budismo é uma prática sempre iniciante, né? Que eu escorreguei a ser uma inspiração só. O caminho do meio, né? Aí volta. Imagina assim, né? Quando o Buda ele se iluminou, ele tinha já levado um bom tempo fazendo prática extrema. Não foi caminho do meio o tempo todo, né? Ele fez prática extrema de yoga, de mortificação, de ficar sem comer, de quase morrer, né? E aí, por que a história do Buda é tão importante, né? Porque é a nossa história. Que aí depois, quando ele entendeu que não era o extremo, que era o meio, ele ficou se escotando. Né? Ah, como eu sou horrível, né? Eu errei lá atrás. Tá, mas e agora? Agora que você está vendo, o que você faz? Vai ficar perdendo tempo porque não era esse caminho, né? Se perde, o Waze manda para lá, você vai para lá. Aí você fica xingando assim, aí o Waze manda para lá de novo, você vai para lá. De novo, você está tão nervoso. Né? O budismo vai dizer assim, ó, não entorpeça a mente. Sabe o que entorpece a mente? A gente fala bebida alcoólica. Sabe o que entorpece a mente? Em primeiro lugar, raiva. Raiva entorpece a mente. Por que a gente sente raiva? Sei lá, qualquer coisa. Mas purifica a mente. Percebe a raiva. Ah, eu sou humano, eu tenho raiva. Tá bom. Olha para a raiva. Olha para ela. Né? Não vai indo assim, não vai sendo guiado, né? Eu sou o cocheiro. Não é a raiva que é o cocheiro. Eu sou o cavalo. Vai para qualquer lugar, estou com raiva. Isso me dá o direito, né, de ser cruel. Shakespeare dizia que não, né? Sentir raiva não te dá o direito de ser cruel. Bom, mas essa pergunta é muito importante, né? Porque ela nos leva... quanto tempo temos de vida? Que elas nos traz para o agora. É só agora. Né? Tem tempos assim imemoriais, assim, que a gente não tem acesso. Passado, né? O futuro. Se é que a gente tem algum acesso ao passado e ao futuro, é através de agora. Como? Ué, você criou causas e condições para estar aqui hoje. Não é? Cada um que está aqui. E no futuro? Que causas e condições a gente está criando?
Então, o budismo começa quando a gente começa a analisar o quê? A própria vida, né? O que a gente tem feito? É isso que Buda fez, né? Ele olhou para a vida dele ali e falou assim, olha, tá tudo ótimo, mas tá tudo muito fajuto, assim, né? Tá tudo muito vulnerável. E aí o Buda era um egoísta, assim, ele deixou a família e foi embora se iluminar? Não. Ele foi buscar uma solução para todos os seres. Inclusive para a família dele, né? Depois, o Ráhula, o filho do Buda, virou um grande seguidor, né? Conta-se que se iluminou, inclusive, em vida, né? Mas não é uma visão estreita, assim, pequena, né? Que a gente tem. Antes de estar aqui, eu subi um pouco no salão do Buda, né? E a gente está lá de frente para o altar, tem tudo. Shakyamuni, Buda Amitabha, Kshigarba, né? Os protetores do Dharma. E aí de um lado tem Bodhisattva da grande sabedoria, Bodhisattva da grande compaixão. O que é tudo aquilo ali que a gente olha? Uns seres fora, externos. Aí quando a gente faz reverência, a gente faz prostração, a gente vai contando assim, ó, 1.799.000, Buda, vai anotando aí, que aí eu vou me iluminar, hein? É assim que a gente faz? Para que a gente faz a prostração? Quando o Buda caminhava pela Índia, as pessoas não aguentavam, né? Caiu aos pés dele. Por quê? Ser humano bonito. Ser humano. Não é assim, eu vou fazer uma prostração agora e vai anotando aí, Buda. Vou me iluminar. Vou cantar 5.000 vezes o Mitofo, vou me iluminar. Não, a gente faz prostração porque a gente não aguenta. Imaginar que existiu um ser humano como Buda 2.500 anos atrás, que nos inspira até hoje. E eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? Impermanente, eu já sei que eu tenho uma inspiração. Amanhã eu pratico o quê? Sabedoria, compaixão, não faço mal, faço bem, purifica a mente. O budismo é isso, é simples. É tão simples, que às vezes a gente até esquece de fazer. É o dia a dia. E aí eu tenho outra pergunta, hoje eu estou cheia de pergunta para vocês. Por que nós praticamos o budismo? Não vale ler aqui na lousa. Não é isso que eu quero saber. Por que vocês praticam budismo? Pode falar. Qual a motivação interna? Por que a gente está aqui? Por que vocês vêm aqui? Acabar o sofrimento. O que mais? Trabalhando aos poucos com a mente também, eu acho isso importante. É um caminho para dentro, né? A gente vai para um monte de lugar assim, mas aí chega uma hora que não importa mais o lugar. Porque o caminho não é fora, é dentro, né? Quer dizer, nós somos ótimos aqui. Inclusive, vocês me respeitem porque eu estou dando palestra aqui. Eu sou uma discípula avançada. Ilusão, né? O que é? O que é a graduação no budismo? Não tem. A única graduação que existe no budismo é assim, ó, ser Buda. Só que aí quando você é Buda, não existe mais você. Esse é o problema. Né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Quem mais quer falar sobre a prática? Por que pratica o budismo? Tem uma coisa assim, né? Você pode falar, gente, não precisa ficar com medo, não.
Tem vários motivos, né? A gente vai chamar no budismo de meios hábeis, né? Os mestres têm muitos meios hábeis, assim, né? Mas qualquer motivo que a gente chega, assim, para praticar o budismo ainda é pequeno, né? Ainda é uma motivação, muitas vezes, do eu. Vamos pensar na história do Buda, né? E às vezes a gente pratica e fala assim, ai, o Bodhisattva me ajuda, né? Eu quero conseguir tal coisa, assim. É lógico que a gente precisa de condições, a gente precisa desse templo aqui, né? Esse é o caminho do meio, a gente precisa de comida, a gente precisa de casa, muitas vezes de um meio de locomoção, né? Você não estaria aqui? Esse é o caminho do meio, né? Mas isso não é objetivo de prática. Isso não é objetivo de prática. Qual que é o objetivo de prática? Porque Buda tinha tudo. Tudo que eu vá pedir, assim, Buda, me ajuda, eu quero ter um reinado. Buda tinha. E largou. Então, o que a gente quer conseguir? O que eu quero ter? O que eu quero ganhar? Esse é o problema. Vem no templo, eu quero conseguir alguma coisa. Eu quero ganhar, me dá. E nos é dado. Isso é generosidade. O quê? Tudo. Nos é dado tudo. Mas esse não é o objetivo de prática. Os mestres nos recebem assim, né? Eles dão tudo. Falam, meu Deus, por quê? Os mestres permitem, né? Primeira vez que eu vim falar, eu não conseguia falar aqui no templo, né? Eu pensava, mas por quê, né? Por que eu vou falar? Se a mestra está aí, ela pode falar, alguém traduz. Por que eu vou falar? Quem sou eu? E aí eu entendi. Por que os mestres permitem, né? Que nós façamos, que a gente ajude, que a gente... Por generosidade. Generosidade. Né? Não é assim, eu sei, você não. Eu tenho um nível aqui avançado, você não. A prática é para todo mundo igual. Né? No budismo, o grande é aquele que serve. Buda é o maior de todos, aquele a qual a gente se ajoelha e faz prostração. O que ele fez na vida dele. Na vida dele. É por isso que a gente está aqui. Não vou anotando na caderneta quantas vezes eu vocalizei o nome do Bodhisattva, Kuan Yin. Mas você, como é que você é na sua vida? Você pratica compaixão? A Kuan Yin está fora, você só pede, vem a mim? O objetivo do budismo não pode ser só pedir. Porque o que o Buda fez, ele não pediu nada, ele largou tudo. Tudo. Não teve uma coisinha que o Buda falou, não, isso aqui, essa pedra aqui é muito bonita. Essa aqui, eu não vou conseguir largar. Largou. E a gente quer se iluminar sem ir no fundo do poço. Sem ralar, sem nada. A gente quer tudo. A gente não quer perder nada. Só que o que Buda ensinou você falou. Uma coisa muito difícil, né? Muito simples. Tão simples, difícil. Desapego, né? Por quê? Pra gente ser bonzinho, assim? É bonito, é bonzinho ser desapegado? Não, porque Buda falou assim, o apego é a causa do sofrimento. Apego é ignorância. Como assim? Na prática, gente, o budismo é prática, é dia a dia, sofre menos. Estou sofrendo por quê? Porque eu olho para a realidade que é impermanente e eu falo assim, por que aconteceu isso e não aquilo? Foi aquilo que eu pedi para Buda. Eu fui 5 cerimônias seguidas pedindo a mesma coisa. Como é que não me acontece? Mas o budismo não é para isso. O budismo é para aceitar as coisas como elas são. Esse é um epíteto do Buda.
Tathagata. É o que é. Só que o problema nosso, qual que é? Nós! O problema. O meu maior problema sou eu mesma. Esse é o problema. Porque as coisas vêm, né? A natureza conspira, né? Sol. Eu saio lá fora e falo, eu odeio sol. Esse sol quente arde o olho, né? É isso que a gente faz com a vida. Né? Aí tá chovendo, chuva, nutre a natureza, limpa a terra, olha que purificação maravilhosa. Que eu falo, tinha que chover justo agora que eu vou sair, que né? Eu vou sair. Como assim o universo não entende que eu vou sair de casa e tá chovendo? É isso que a gente faz com a vida. Aí, a gente entra no templo para quê? Para repetir, né? Para repetir essa busca, o quê? Na verdade é muito difícil, né? Ajeitar as condições externas. Por isso que Buda disse, não, cuida da própria ação. Que ação? A sua visão, o seu pensamento, a sua fala, o seu meio de vida. Como é que você ganha vida? A sua atenção, tudo isso. Tão simples. É quem você é. O budismo é quem você é. Não é assim, eu sou budista, aí põe a farda de budista assim e vai passear na rua. Né? Isso não é budismo. Budismo é quem você é. Buda não era budista, Buda era um ser humano maravilhoso, perfeito. E o que a gente faz? No que a gente transforma a prática? Mas isso que está acontecendo é horrível na minha vida. Usa o budismo. Buda deu a ferramenta. Quando ele se iluminou, ele foi generoso. Ele falou, olha as causas do sofrimento aqui. Olha o caminho para a cessação do sofrimento aqui. Em nenhum momento está assim. Apontar o outro, né? Vão no templo e falam assim, não, mas o problema é o outro. Eu sei que às vezes é o outro, mas é o outro também. Não é só o outro. Não é só o outro. Você pensa que em todos os lugares que o Buda ia, todo mundo fazia reverências? Não. Tinha gente que cuspia no Buda. E a gente faz isso, né? A gente não faz isso no dia a dia? Como é que a gente está agindo? A visão correta está aí. A gente segue, a gente gospe, a gente faz isso. Né? Às vezes a gente vai para lá, a gente volta. Mas o Buda nunca disse assim, o problema é você que está me cuspindo. Buda gerou ciúmes. Né? Tinham mestres na Índia que eram grandes mestres. Só que o Buda era vazio, né? Não tinha apego, não tinha eu. Os 3 selos do Dharma, né? A gente tem uma instituição, já falei para vocês, no budismo, que tem o carimbinho do Dharma, né? Igual a gente tem tantas outras instituições aí, né? Ministério da Fazenda, né? Então, isso aqui está aprovado. E para o budismo, para estar aprovado? Eu não pratico o budismo para conseguir nada. Nossa, que horror, né? Que triste realidade. Como assim eu não pratico o budismo para conseguir nada? Em última instância é nada. O ensinamento mais avançado do budismo, que o Buda, ele ensinou vários níveis de pessoas, né? Então, em última instância, ele vai dizer, o que eu alcancei é nada. Né? Porque se fosse alguma coisa, é pouco, é restrito. Não é o nada do niilismo, né? É o nada da plenitude. Então, a gente não se torna budismo para sair da impermanência, dizer, não, mas agora que eu sou budista, por favor, Buda, que eu não morra, que eu não envelheça, né, que eu nunca adoeça. Olha, má notícia. Vai acontecer. Vai. Aconteceu com Buda, não vai acontecer com a gente. Buda era ser humano, envelheceu, morreu de dor de barriga. E a gente acha o quê? Não, estou livre, eu sou budista.
só fazer 50. É lógico, essa libertação, que é o budismo, né? A gente não pratica para nada, não, a gente pratica. A gente começa a sofrer menos, claro, né? Tem esse tipo de ganho, mas a mente não é a mente do ganho. Eu já não vou assim esperando o ganho. A prática mais difícil não é o ganho, não é o que eu vou conseguir, não é isso. É o que eu estou disposto a soltar. E, em última instância, soltar o quê? Qual foi a última coisa que o Buda soltou assim? Que, não, agora eu sou ótimo. Né? Aí vem Mara, assim, o último demônio mais poderoso de todos. Que vieram todos os demônios, né? O Buda estava em meditação. Mulheres belas, bonitas, né? Desejo ardente, apego, tudo, né? Dançando na frente do Buda e ele aqui, imóvel. Nada acontece. E aí vem, né, o sorrateiro, o maior demônio de todos. Quem que era? Lembra? Mas quem que era? Ele mesmo. A gente aprende, quando a gente começa a praticar budismo, que o nosso maior inimigo, quem é? Nós mesmos. É a nossa ignorância, é o nosso apego. Ah, o outro não tem... Você não tem nem tempo para olhar, assim. Você detecta e você fala assim, olha, mas e eu? Estou fazendo igual? É assim que eu quero ser? Porque a gente já tem uma inspiração que é Buda. A gente já tem um modelo. A gente não precisa se preocupar. Nossa, eu sou um ótimo praticante, né? Eu uso manto, tal, eu já daqui a pouco eu vou me iluminar. Né? Não é essa a prática. Não é. A prática é o exemplo. Não é o que eu estou dizendo, não é o que eu digo. A prática é o exemplo. O Buda ele não se iluminou, aí ele levantou e falou para aqueles yogis seguidores dele, né? Não, está errado, faz do meu jeito. Não, ele compartilhou. Quando indagaram para ele, mas você está louco? Por que você está levantando? Não é? Você está desistindo? Ele falou, não. Eu entendi que não é esse extremo o caminho. Né? Ele compartilhou. Na hora eles não entenderam, mas depois eles entenderam. No tempo deles. Buda não obrigou, não tirou a arma, a espada. E Buda era um guerreiro, hein? Ele era mestre na arte da esgrima, né? Da arquearia, porque fazia parte da casta dele. Mas quando ele foi para a floresta, ele deixou as armas. Ele não levou. Falou, não, vai que tem um leão aqui, deixa eu pôr aqui. Vou pôr meu arco e flecha aqui, vai que, né, aparece algum inimigo. Ele não foi lá para isso. A gente não pratica budismo para isso. Deixa eu levar umas armas aqui. O inimigo é eu mesmo. Eu é o inimigo. A maior dificuldade do Buda era ele mesmo. Estava lá meditando, né? Aí vinha, né? Você deixou sua família, você deixou seu reinado. Diferente de defender, né? A gente tem, por exemplo, os defensores do Dharma lá em cima, né? Você tem um motivo que eu viraria um leão, é assim, é para defender um mestre, por exemplo, né? Aconteceu uma vez, uma pessoa falou alto com o mestre, e aí eu, ignorante, né? E fui chamar a atenção da pessoa, né? Mas lógico, com compaixão, né? É assim que a gente faz, a gente compartilha. Buda não ficava assim, olha, você tem que fazer desse jeito. Você, olha, sim, adequado, né? A gente falar com o mestre num tom mais baixo, né? Por respeito, né? E ele se indignou mais ainda, assim. E ele foi falar para o mestre, mas você acha, mestre, que eu falei alto com você? Né? O mestre, não. É isso, né? Os verdadeiros mestres, eles nem precisam chamar a nossa atenção. Nunca me chamaram. Já gritaram comigo também, no tempo. Normal, acontece. E às vezes é importante também. Né? Então eu falei, os protetores do Dharma, às vezes tem que vir numa face mais irada e falar, não é aí. Se você está fazendo errado, abaixa a tua cabeça. Por que a gente quer estar sempre certo? Você não vem aqui para estar sempre certo. Você vem aqui para entender quando está errado.
E se você está errado e gritaram com você, ótimo. Você corrige o erro. Mas a questão não é essa, né? E aí os mestres, por exemplo, nunca gritaram. Nunca chamaram minha atenção. Apesar que eu falo, mas como, né? Ô, mestre, mas que paciência é essa? Tantos anos que você vem aqui e... Poxa, às vezes eu sou tão lenta, às vezes, né? Vai. Aí o mestre falou, paciência infinita. Exemplo, né? 6 paramitas, tá ali, ó, paciência. Nunca vi o mestre perder a paciência assim, né? Exemplo, né? Coisa simples. Não é o dedo que vai para fora. Por que você não fez isso? Por que você não limpou ali? Faz. Né? É o que o Buda fazia. Então, eu dou aula de yoga ali, vocês sabem, ali no Centro Cultural. E um dia tinha chovido. Tinha um tapete assim, né, no chão, um pano para as pessoas pisarem, né? E eu, para algumas coisas, realmente tenho que praticar a plena atenção. Tem coisas que eu sou meio desligada. Eu me liguei que o pano que era para secar o pé da pessoa que vai entrar já estava mais molhado do que outra coisa. Então a pessoa não secava o pé, ela encharcava o pé para entrar, né? Mas a mestra chegou e ela viu aquilo, sabe o que ela fez? Ela não me deu bronca. Ela torceu o pano. E aquilo foi um tapa na minha cara. Isso é seu exemplo. Simples assim. Como diz um mestre de yoga querido. Simples assim. É seu exemplo. Não é falar, mas você, ela tem todo o direito de me dar bronca. É mestra. Por que não? Porque a prática é tão... Né? Eu não tenho tempo. Se eu sou o exemplo, eu não tenho tempo de chamar a atenção das pessoas. Não precisa. A convivência muda. Benevolência de poder estar com sangha muda. Não é? Então, a boa é uma notícia assim, né? Que nós praticamos budismo, mas nós não estamos imunes à impermanência, às condições da vida. Né? Esse corpo é um corpo de carne e osso, vai morrer, vai envelhecer. Mas a gente tem um caminho, né? Um caminho para manter a lucidez. A gente tem um caminho para poder olhar a impermanência de frente, né? Olhar as coisas dançando assim, nascendo e indo embora. Né? Não precisa ficar amaldiçoando aquilo que te faz sofrer, porque aquilo também vai passar. Permita, olha para aquilo. A meditação dói. A gente quer se iluminar, né? A gente chega e fala, eu estou aqui, o objetivo é me iluminar. Mas a gente quer fazer o que o Buda fez. Se você quer se iluminar, faz o que o Buda fez. O que o Buda fez? Largou tudo. Começa por aí. Tudo. Largou o que ele tinha, as pessoas que ele amava, o título, o nome, a casta, cortou o cabelo e foi para o meio da floresta. Saiu de lá, voltou para o castelo, falou, não, agora já me iluminei um pouco, deixa eu voltar aqui para a minha vida. Não é assim, né? Continua. Objetivo maior da prática, objetivo da prática, que não pode ser o eu, porque o eu é ilusório, impermanente. Se o meu objetivo de prática é o eu, a minha prática é limitada. Esse é o problema. Eu não sou melhor nem pior. Aquele ali é terrível, hein? Aquele ali não senta nem perto, assim, porque a prática dele é a prática do eu. Não se preocupa. A gente está na cerimônia, a gente não precisa nem olhar para o lado. A gente tem muito trabalho já aqui. A gente tem muita coisa já aqui para observar, né? A verdadeira prática não é a prática do eu. É a prática de todos os seres. Não é essa prática que a gente faz? Por que a gente pratica numa escola chamada de Mahayana? Grande veículo. Porque não existe iluminação do eu. Não existe. A iluminação não é do eu. A iluminação é de todos os seres. De todos os seres, sim,
Exatamente todos. Nossa, mas todos é muita gente. É muito ser, né? Não é só gente, é muito ser. Mas foi isso que o Buda fez. Todos os seres. Quando o Buda colocou a mão na terra, né? Aquele gesto da iluminação, que foi quando ele venceu esse último demônio, poderosíssimo, né? Que é o demônio do eu, né? Ele entendeu que não tinha um ser ali se iluminando, mas todos. Quer dizer que a natureza de Buda já é para todo mundo. Para todos os seres. Já é. A gente não vem aqui no templo para desenvolver a natureza de Buda. Porque a gente já tem. Mas como assim? Por que eu não estou? Ele está iluminado. Só que a gente tem venenos que nos impedem de ver a natureza de Buda, que é a única natureza que existe, que não está fadada à impermanência. Em última instância, a gente não pratica budismo para ser feliz. E aí, tem gente que vai dizer assim, nossa, mas o budismo é muito, vamos falar, pessimista, né? Não é pessimista. O budismo é a única religião que vai dizer que só existe uma emoção. Só uma. Está escrito felicidade ali ou está escrito dukkha? O que está escrito? E ali embaixo? Nas 4 nobres verdades está escrito dukkha. E ali embaixo? Está escrito felicidade ou dukkha? Então o budismo não fala de felicidade. Como assim? Mas eu não vou ser feliz? Vai! Só que é impermanente. Você não pratica budismo para ser feliz. Você pratica budismo para sustentar uma equanimidade, uma mente equânime, no momento da maior felicidade, no momento da maior tristeza. Senão a gente fica assim, ó. Né? Quem nunca? Né? Quem nunca? Esse caminho do bem. Você vai para a montanha-russa, volta. Montanha-russa é as emoções, a vida me leva para lá, aconteceu isso. Nossa, como é difícil, como é bom, como é ruim, eu me desespero, não quero mais existir. Não, sou muito feliz, não quero que nada mude. O budismo vai dizer só existe uma emoção: sofrimento. Como assim? Em última instância é. Mas e a felicidade? Existe? Existe. Mas ela é o germe do sofrimento. Porque o que eu tenho eu não quero perder. É meu. Como faz para ficar imune? Solta. O meu. Complicado. Por quê? Porque não é. Nem esse corpo não é. Este corpo, né? É impermanente. Nunca vou dizer essa pedra é minha. Tá, quanto tempo eu posso sustentar isso? Uma vida? Máximo. Conseguir segurar bastante tempo. Uma vida. E depois, não vai levar além túmulo. Né? Então a gente tem o quê? Esse momento dessa inspiração, né? Para praticar isso. E aí, essa é a chave, né? Porque inclusive eu posso ser feliz. E uma felicidade mais genuína. Muito genuína. Por quê? Porque eu sei que é impermanente. Então, quando aparecer o sol, eu vou falar que sol maravilhoso. Ele não vai ficar aqui para sempre. Eu sei que vai nascer amanhã? Não sei. A física avançada diz, a gente acha que o universo é constante, vai sempre nascer o sol, assim, assim, assado. De verdade, a gente não sabe. Essa é uma notícia meio catastrófica. Mas nem isso a gente não tem garantia. A gente fala, amanhã vai nascer o sol. Vai. Claro que vai. Não sabemos. Então, quando a gente vai no sol, né? Estava lá com o Virya, né? Os animais são muito, assim, né? Momento presente. O ser humano, às vezes, fica tão na mente, mas purifique a mente, que não consegue nem apreciar a simplicidade da vida. Que é isso que o Buda fez. Ele largou uma série de coisas elaboradas, nome, título, poder, um reinado. Imagina eu com um reinado assim. Sei não, acho que é meio difícil de largar, né? Às vezes a gente tem assim, uma pedra, né? Cismei com a pedra.
A gente tem uma coisinha assim, a gente fala assim, nossa, mas sou tão importante aqui, né? Esse meio, eu sou. Então o reinado você larga. Aí você aprecia o quê? A brisa, né? A brisa passou, foi embora. A felicidade é isso, não é que ela não existe. A felicidade é uma brisa. Você aprecia ela? Ela passa, suave. Ela fica, ai, agora foi embora, porque não volta? Volta aqui. Passou, olha que bonito, né? Buda disse, olha, não vim, não vou. Eu fiquei com o Dharma. A gente não está 2.500 anos chorando porque o Buda entrou em Parinirvana, né? A gente deixa a brisa do Dharma vir e refresca. Ai, que bom. É ótimo. Aí vem o sofrimento. O sofrimento a gente não faz assim. Não, não quero. Não, isso não, eu sou budista. Não pode acontecer isso comigo. Por favor, Kuan Yin, tira, né? Não que não existam situações evitáveis, né? A gente não vai procurar. Buda dizia, não vá onde tem guerra, por exemplo. A gente não vai procurar o sofrimento, né? Eu tenho uma faca, eu fico lá dando soco. A gente adora fazer isso, né? Não, a gente não faz isso. Mas se é um sofrimento inevitável, eu passo, eu olho, né? Por isso que a gente medita e meditar dói. Estava falando com a mestra. A mestra Intze, ela pratica yoga, né, comigo e aí ela disse que estava com uma dor nas costas. Ela tem essa dor, que ela teve um acidente. Tá, mas sempre dói? Ela, sim, sempre dói. Olha só. Ela parou de meditar? Não. Mas ela é monja, parou de doer? Por que a gente acha que assim, as coisas num passe de mágica assim, vão mudar no sentido místico, né? Agora não... Existem causas e condições que fazem parte da vida e que vão nos trazer um sofrimento, mas é um sofrimento. A gente pode falar, mas também, se você consegue absorver esse néctar que Buda nos deixa, e assim, você pode deixar de sofrer. É um sofrimentinho, né? Ela falou assim pra mim, ai, dói muito, Luciana, não aguento mais. Toda vez que eu vou meditar, eu não vou mais meditar. Não sei mais se esse é o meu caminho. É isso que a gente faz. A gente está caminhando aqui, vem uma dificuldade, vem um para lá, para cá. Aí você fala assim, nossa, eu não sei, difícil. Ai, como é difícil. Aí foi fácil para Buda, né? Foi fácil. Buda quase morreu. Quase morreu. Sem comer. Pode falar. Ah, tá, obrigada. Tá me avisando o horário. A pessoa vai embora. Então, só da gente poder fazer essa prática, né? Que é uma prática da não ganância, né? Porque senão a gente acaba se perdendo dentro da própria prática, né? Então já tem os antídotos. Está o Buda no meio. Compaixão, Avalokiteshvara. Sabedoria, Mahastamaprapta. Buda no meio. Não tem Buda sem Avalokiteshvara e Mahastamaprapta? Por quê? Porque a gente precisa ver isso assim, né? Eu falei, Buda desenhou, fez cartilha. Saiu? Tá. Melhorou? Então, o Buda fez cartilha pra gente, né? Você não pratica para se iluminar, para desenvolver compaixão, sabedoria. E que sabedoria? Sabedoria, assim, da vida. Tive um desentendimento com meu pai, aí eu sofri, assim. Por quê? A relação com meu pai sempre foi muito difícil, né? E a prática, o mestre aqui sempre me ajudaram muito, né? Os pais são muito importantes, né, na nossa prática. Ter uma relação pacificada. Se a gente não consegue com os pais... Ah, mas o meu pai é muito difícil, assim. Muito complicado. Eu sou uma ótima budista, mas quando chega no assunto de família, assim, de pai, aí já... Não, é ali que você tem que praticar, né? E aí eu sofri, e esse é o sofrimento, né?
Por que eu sofri tanto ainda mais? Porque fazia um bom tempo que estava tudo bem. Tudo pacífico, tudo tranquilo. Eu estava até achando que meu pai se iluminou, assim. Assim, nossa, eu ia falar, o mestre ia chegar e falar, mestre, eu acho que meu pai se iluminou, não sei não. Aí, tá, né? Conflito. Aí eu sofri pelo conflito, eu sofri, por que aconteceu isso? Não, não era, né? Mas eu sofri, assim, uma noite, eu sofri. Aí no outro dia, assim, tá bom, vamos mudar isso agora, né? Vem o sofrimento, vem a situação difícil na vida, vem, né? Mas a gente pega e fala, não, eu tenho pressa, porque eu não sei. Não sei do quê? Quanto tempo eu tenho? Não vou deixar para amanhã. O que é essencial? O que é essencial? Né? Quem eu sou, meio de vida, atenção, linguagem. Escorreguei. Mas foi... Ou foi só ele o problema é que ele é dificílimo. Ou foi só eu, tá vendo? Se eu fosse uma boa praticante, não teria esse deslize. Não, você percebeu? Volta, esse é o caminho do meio. Quando eu comecei a frequentar o budismo, eu ficava matutando assim, né? O que é o caminho do meio? Que falam, ninguém explica. Não dá para me explicar exatamente assim? Sabe o que é o caminho do meio? É você. Você é o caminho do meio. A gente está sempre no meio, assim, ó, de tudo. Esse é o caminho do meio. Não tem uma outra coisa, né? Tá pronto, mas não tá. O budismo está pronto, mas não tá. Como é que eu vou fazer com isso aqui? Tem várias formas. Eu vou fazer com mais amorosidade, com mais generosidade, com menos. Não, aqui eu vou ser mais irada, né? É o Bodhisattva, o protetor do Dharma. O Sangarama, né? Que é quando a gente entra, está do lado esquerdo, tem um protetor do Dharma, não sei se vocês já repararam. Tem uma espada, ele está com uma cara mais assim. Você olha para ele e você fala, tá tudo bem, tô aqui na minha, né? E tem um Vajrapani que ele tem que está do outro lado direito, quando você entra, que ele tem um semblante mais tranquilo, né? Mas ambos são protetores do Dharma, né? Então tem momentos que, por um uso de meio hábil de compaixão pelo outro, eu vou ser duro. Mas é compaixão pelo outro, não é porque eu sou melhor que o outro. Não é porque eu vou te corrigir, porque olha, sou mais antiga aqui, estou dando palestra aqui, o mestre autorizou, assim, eu vou... Para, né? Jogou fora tudo. Jogou fora tudo. Se eu jogo fora compaixão e sabedoria, eu jogo fora tudo. Mesmo se eu for falar, por que estou falando? E aí já começa, se já é o eu, já é um problema, né? O protetor é do Dharma, não é protetor do eu. A gente não protege o eu, falou mal de mim, eu não gosto mais dessa pessoa. A gente não está aqui, deixa. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para praticar, né? E aqui eu estou falando na Terra, planeta Terra. Não estou falando só o templo. A gente não está aqui para isso, para glorificar o eu. O eu é ilusório, traz sofrimento. Pega esse ser que é dificílimo, assim, e usa como mestre. Para desenvolver o quê? Sabedoria. Não é só quem é fácil, né? Mas como assim eu sou ótima, eu não faço mal para ninguém, assim. Mesmo assim eu tenho dificuldades na vida. Mesmo assim tem gente que implica comigo. Implicavam com o Buda, não vai implicar com você? Mas o que você faz com isso? Levanta, agora acabou. Agora eu perdi a paciência, agora estou com raiva. Aí você perdeu. Na raiva você perdeu. Uma coisa é eu detectar, visão correta. Estão agindo assim? Como eu vou agir? É único. E aí, assim, é uma coisa ótima no budismo que fala assim, o único ser humano que a gente tem alguma possibilidade de modificar, que é esse que a gente acorda de manhã e olha no espelho. É o único. E aí os outros, no máximo, a gente vai dar um bom exemplo, ou um mau exemplo. É isso que a gente vai fazer.
E eles vão decidir o que eles vão seguir ou não. Então, o Buda ele foi tão perfeito na transmissão do caminho e do ensinamento que ele não deixou margem para a gente ter dúvida de quê? Que a prática não é do eu, que a última prática é abandonar o eu. Ele disse, olha, o budismo é algo, no final das contas, a ser abandonado. Buda disse isso. Para quê? Para a gente não se diferenciar dos outros e achar que eu sou melhor porque eu sou budista. Você acha que você é melhor porque você é budista? Mas o Buda disse que, em última instância, a gente vai abandonar o barco. O budismo é o barco. A gente atravessa. Chegou no outro lado, você leva o barco nas costas? O Buda disse, não, deixa o barco aqui. Vai ser o quê? Humano. O budismo não é para ensinar a gente a ser budista. O budismo é para ensinar a gente a ser humano. Como é que eu estou falando com as pessoas? Como é que está a minha mente? O que eu estou fazendo? Como é que eu ganho meu dinheiro? Isso é budismo. Não precisa nem falar que é budista. Mas o budismo ajuda o quê? A gente a ser um ser humano. Ser humano. Ser humano maravilhoso. Que era Buda. Então, esse ensinamento é muito precioso. Impermanência. Impermanência é a nossa própria condição humana. Os sutras dizem, nascer como um ser humano é tão valioso e tão raro. A gente já normal. Nasci, estou aqui normal. É raro, é precioso. Os sutras dizem, olha, imagina uma tartaruga nadando no oceano. E tem um pedacinho de madeira assim, ó, desse tamanho, com um furo, do tamanho da cabeça da tartaruga. A cada uma centena ou milhares de anos, não importa, essa tartaruga tem a possibilidade de colocar a cabeça para fora e a chance dela encaixar nessa vez a cabeça no buraco da madeira é a nossa chance de nascer como ser humano. Olha isso. Olha como é precioso, olha como é raro. Para que eu vou gastar a minha vida, meu tempo, meu agora, minha inspiração? Ou venho num caminho maravilhoso como esse, fruto da generosidade de Buda, né? Porque ele se iluminou, ele poderia ter falado, ok. Não, ele falou assim, preciso compartilhar. E aí eu vou gastar a minha vida para quê? Para dizer eu sou budista, agora eu sou melhor? Não foi isso que Buda fez. Buda foi servir. Identificado com a camada mais pobre da Índia. Não nos seus trajes de príncipe. O grande é o que serve. Mas não é assim, autocomiseração, não é drama. Não, é porque o que eu estou servindo? Não tem eu, não tem outro. Só tem uma coisa a ser feita, você vai lá e faz. Tem um tapete molhado, vai lá e torce. Não estava fazendo um favor para mim. Estava sendo o que? Um ser humano. Tem um tapete molhado, torce o tapete. Não é favor para ninguém isso. Uma vez uma mestra, uma grande mestra, inclusive ela foi discípula aqui um tempo, e ela, em um retiro, ela disse assim, você arruma a sua cama, logo que você levanta. E eu morava com a minha mãe, assim, sabe que a gente é mal acostumado. Não era uma coisa que se diga que arrumasse a cama todo dia, né? E aí, a lição lá o tempo todo no retiro era essa, assim, né? Arruma a cama, comeu, lava o prato. O que você está fazendo? Você está sendo um ser humano, por que você vai deixar para os outros? É o mínimo. Você não consegue conter a sujeira que você faz, né?
E eu achei um ensinamento assim que eu nunca esqueço. Até hoje eu arrumo a cama pensando nisso. Assim. Você arruma a cama, você não sabe se você vai voltar de casa. E você não vai deixar trabalho para os outros. É tão simples, né? É de tão simples. É até um absurdo, né? Mas eu estou saindo, eu olho e falo, não, vai que eu morra, né? Deixa eu arrumar essa cama aqui. Vai que eu morra. Imagina, os outros chegando aqui, minha cama bagunçada. Ainda. Além de eu ter morrido, ainda eu tenho que arrumar minha cama. E pensar na impermanência assim é um convite à vida. É um convite ao quê? Faça as coisas. Faça o que tem que ser feito. Não é porque você é melhor, não é porque você é budista, é porque você é um ser humano. Um ser humano e assim, tem ainda a ajuda de Buda, tem as dicas. Buda desenhou, assim, deixou o mapa. Assim, quer sofrer menos? Faça. Mas a gente não quer fazer. A gente quer só o quê? Que venha a mim, né? Mas Buda não ficou assim, que venha a mim. Ele meditou, ele mortificou, ele ficou sem comer, depois ele voltou, ele aceitou quando lhe ofereceram a comida. Que ele poderia falar, não, arrogância, né, ego? Eu tentei até agora desse jeito, vai ser do meu jeito, não vai ser desse outro jeito, não. Quando a Sujata vem dar o manjar de arroz para ele, aceitou. Muda o caminho, não está dando certo, fica lá, dando um soco em ponta de faca. Muda, faz outro. A direção está aqui, Buda já está aqui. Então, qualquer ideia que a gente possa ter é pequena, né? Qualquer ideia de prática que a gente possa ter ainda é pequena. A nossa ideia de prática é a ideia de compartilhar. Porque compartilhar não é pequeno. O que eu quero para mim é pequeno. O que eu quero compartilhar é grande. Vocês já ouviram assim? Não sei se você conhece essa frase. O sofrimento, quando ele é compartilhado, ele diminui. Felicidade compartilhada aumenta. Né? A gente não perde. Ele fala assim, sou ótimo, sou feliz. E inclusive, assim, sou budista, assim, mas deixa eu proteger isso. Ninguém mais pode. Né? Os mestres fazem isso? Não, eles vão lá e dão. Buda disse isso, olha, eu tenho isso para compartilhar. Não diminui para mim, né? Cerimônia das velas, né? Quem chegou a participar aqui, geralmente na virada de ano, se fazia a cerimônia com as velas mesmo, naquela mesa enorme. Chegou a vir aqui? Lembra? Né? Isso usa-se muito nas cerimônias de Avalokiteshvara, que é a Bodhisattva da grande compaixão. Qual que é a ideia? A minha vela, né, o fogo da minha vela vai iluminar outras velas, mas não diminui. Eu não preciso ficar assim, não é meu, aqui é só. Não, aumenta. Compartilha, aumenta. Buda se iluminou com todos os seres. Falou assim, agora deixa eu guardar para mim, porque se eu sair, tá cheio de demônio, Ashura, esse tipo de coisa assim, e vai me roubar a minha plenitude. Então não é plenitude. Então não é plenitude. Só é plenitude se ela pode ser compartilhada. Né? E o maior sofrimento que a gente pode ter, eu já estou encerrando aqui, tá? Mas só para concluir. O maior sofrimento que a gente pode ter, porque, como eu disse, não nos tornamos imunes ao sofrimento por nos tornar budistas. Esquece isso. Esquece. Olha para isso. Mas nós podemos ter mais lucidez no sofrimento, a gente não precisa sair aí desgovernado, né? Porque está acontecendo tal coisa comigo, com a minha família. Você já olhou o mundo? Né? Tem uma história do venerável mestre Dogen, que foi aquele que trouxe o Chan, esse budismo que a gente pratica aqui, ele trouxe o budismo para o Japão, deu o nome de Zen, né? Juntamente com a cultura japonesa, né? Mas é o Chan. E Dogen aprendeu o budismo na China e foi para o Japão. E tem uma história que ele estava lá no monastério, né? E chegou uma mãe com um bebê chorando. É uma discípula do monastério, né?
Oh, o que acontece? Mestre, por favor, morreu o bebê dela. Né? E aí é como se ela esperasse, né, essa mentalidade assim, faça um milagre, reviva, né? E aí o mestre entendeu essa atitude. O que ele disse? Ele disse, olha, faça o seguinte, vá nessa vila e me traga um grão de arroz de uma casa de onde não tenha morrido ninguém. E ela saiu correndo desesperada, entretida com essa ideia. Ela voltou no final da tarde assim, esmurrando o mestre. Falou, como assim? Você me enganou. Não existe nenhuma casa onde não tenha morrido ninguém. Ele disse, é isso. Esse é o ensinamento. Então, olha, dói um pouco, mas é a realidade. Né? Não é uma outra coisa. Mas aí a gente olha para isso. Então, o maior sofrimento não é o sofrimento em si, mas é a não aceitação do sofrimento, que é o apego. O apego é uma outra coisa. Não, aceita. Só existe budismo, só existe praticante budismo se eu aceitar a primeira. Se eu não sou capaz de aceitar a primeira nobre verdade, o que eu quero chegar onde? Sofrimento. Insatisfatoriedade é a vida. O que eu vou fazer com isso? Buscar dentro disso, que é uma verdade, a lucidez, a sabedoria, a compaixão, comigo também, com os outros, né? Não vou ser cruel comigo. Eu já fui muito cruel comigo. Tem essa tendência. Mas aí se eu não tenho compaixão comigo, como eu vou ter com os outros? O outro errou. Apontando. Você também não erra? Porque só a mente iluminada não erra mais. Nossa condição ainda está disposta ao erro, né? Então, é esse desenvolvimento. O Buda nasceu neste mundo com um único grande propósito de libertar todos os seres. Por isso, não parou depois de ter atingido a iluminação, mesmo tendo cessado o próprio sofrimento, né? Pois o sofrimento dos seres era como se fosse o dele. Ele viu que a Ajinata Kaundinya e os outros estavam preparados para compreender as verdades que emanavam do oceano da grande sabedoria iluminada. E, seguindo esses ensinamentos, logo seriam capazes de atingir seu próprio nível de iluminação. Quer dizer, o Buda olhava para os outros, né? Falava, o que ele precisa? É esse ensinamento, é esse nível de ensinamento. Buda desejava testar esses 5 homens para ver se eles tinham, de fato, compreendido as verdades que ele relatara. Aqui. Assim perguntou a Ajinata Kaundinya. O Buda pergunta, os 5 skandhas, forma, sensação, percepção, ação e consciência, são permanentes ou impermanentes? Sofrem ou não sofrem? São vazios ou não vazios? São eu ou não eu? Ajinata Kaundinya respondeu, Buda, forma, sensação, percepção, ação e consciência são impermanentes, levam ao sofrimento, são vazios por natureza e são o não eu. Entendemos isto perfeitamente. Todos nós desejamos refugiarmos no Buda e tornar-nos seus discípulos. Excelente, disse o Buda. Agora serão capazes de atingir a iluminação, ficando livres de miríades de sofrimentos. Ficarão conhecidos como seus discípulos, os bhikshus, ou monges. Juntos, nos tornaremos o mais notável fonte de mérito no mundo. Eu, o mestre, as 4 nobres verdades, o ensinamento e vocês 5, a comunidade monástica. Fomos agora reunidos e seremos conhecidos como a joia tríplice. Então, agora vamos ter uma aula sobre o refúgio, né? As pessoas que vão tomar o refúgio na joia tríplice, essa é a joia, né? Buda, Dharma, Sangha. Juntos, propagaremos os ensinamentos do Buda em todo o mundo, guiando todos os seres para o grande caminho iluminado, permitindo que eles obtenham a libertação. Após ouvir essas palavras do Buda, os 5 bhikshus, Ajinata Kaundinya, Ashvajiti, Bhadrika,
Dashabala, Kashapya e Mahanana Kulika. É muito fácil os nomes, tá? Encheram-se de alegria e entusiasmo. Aceitaram sinceramente os ensinamentos e deram sustentação a eles, seguindo o Buda para beneficiarem a si mesmos e aos outros seres. Né? Então esse é o mote, o segredo do budismo, né? A prática de si e de todos. Então, é isso, eu queria agradecer a atenção, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Até a próxima.